Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, salve Deus, povo jaguar, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade, agradecendo, não é? Neste dia 20 de janeiro de 2020, não é? Que maravilha, que bênção. Segunda-feira, início de semana, uma bênção. Aqui estamos para mais uma rica e feliz oportunidade. Então, vamos nesta bendita hora, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Porque na realidade, quem nos concedeu esta rica e feliz oportunidade é mesmo Deus Pai Todo-Poderoso, com certeza. E também a seu Filho Jesus, Divino e Amado Mestre, que nos deu mais esta rica e feliz oportunidade de estar aqui neste dia. Vamos nos preparar buscando o conforto do nosso espírito, o equilíbrio e a harmonia, e pedir a assistência necessária aos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, que na sua infinita bondade e simplicidade, nessa roupagem simples, que se denominam de pretos velhos, pretas velhas, as nossas lindas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros e as guias missionárias. E, salve Deus, não poderia deixar de ser os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que nos assista nesta bendita hora e que cada um de nós possa levar no fim deste dia o que realmente procuramos. Então, nada melhor do que nos harmonizarmos a nossa consciência, e em Cristo Jesus vamos neste instante realmente mentalizar esses iluminados espíritos que sempre estão conosco nesta caminhada terrena, nesta jornada. Salve Deus, meus irmãos, para falar de Jesus, a purificação do templo. Todos sabem, todos se lembram, todos já ouviram falar que, estando próxima, inclusive, a Páscoa dos judeus, que subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também aqueles cambistas assentados, tendo feito certas e determinadas condições com cordas. Então Jesus com cordas expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois. Todos se lembram disto. E derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, dos cobradores de impostos, e virou tudo dentro desse templo, as mesas, e disse que vendiam as pombas, todo aquele comércio, toda aquela confusão. Tirai daqui estas coisas.
disse Jesus: não façais da casa do meu Pai, salve Deus, casa de negócio. Lembram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe então os judeus: salve Deus, que sinal nos mostras para fazeres estas certas e determinadas coisas? Jesus lhes transmitiu, respondeu: destruí este santuário, salve Deus, e em 3 dias o reconstruirei. Pois é. Então os fariseus replicaram, os judeus, salve Deus, os judeus replicaram: em 46 anos este edifício foi edificado, este santuário, 46 anos, e tu em 3 dias o levantarás. Pois é, salve Deus. Ele, Jesus, salve Deus, se referia ao santuário do nosso corpo, do nosso espírito, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Lembram-se os seus discípulos de que ele inclusive dissera: isto é crerem nas Escrituras e na palavra de Jesus, porque estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, então começaram a acreditar no seu nome. Mas, salve Deus, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos eles melhor do que a eles mesmos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do que o homem porque ele mesmo sabia o que era e a sua natureza humana. A ambição tem levado os espíritos a tenebrosos abismos e, muitas das vezes, conduzindo seitas e religiões para, muitas das vezes, sendas do obscurantismo. Todas as formas de exploração conduzem ao desastre, porque quando uma corrente espiritual se envolve com problemas materiais, principalmente envolvendo dinheiro físico, então começa muitas das vezes a declinar e a perder as suas ligações com os planos espirituais. Salve Deus! Desta forma, tem sido assim com grandes organizações religiosas. Então, voltamos, salve Deus, a Francisco de Assis, salve Deus, na sua simplicidade, pregando a renúncia dos bens materiais. Salve Deus, não se deixando inclusive vencer pelo ouro e pela pompa que foi circunscrita do Vaticano, despertando inclusivamente no Papa da atualidade os valores adormecidos ou esquecidos da Igreja de Jesus.
Salve Deus. A ganância destruiu imensas concentrações de devotos e não há como conciliar o poder espiritual com o poder financeiro, físico, porque essa experiência deve ser muito cuidadosamente observada pelos, salve Deus, presidentes dos nossos templos do amanhecer. Salve Deus. Desta forma, evitando as contribuições compulsórias de dinheiro para a manutenção das instalações, pois isso está fora das leis do amanhecer. Salve Deus, nossa mãe já frisava isso. A nossa obrigação é única e exclusivamente com a espiritualidade maior. E desta forma, e não com a arrecadação de bens materiais. Claro que, salve Deus, é certo que existem problemas a serem resolvidos no plano material, tais como a limpeza dos templos, contas de luz, de água e por aí vai, não é? Mas, salve Deus, têm que ser equacionadas de forma espontânea com a participação de quem puder, com o que puder, porque no momento em que se fizerem taxas e cobranças sem considerar as condições de cada um dos componentes, então entra-se num perigoso desvio cujas consequências podem ser muitas das vezes terríveis para os dirigentes. Salve Deus. Deve ser evitada a exploração na revenda de inclusivamente material doutrinário, com os preços sendo muitas das vezes duplicados do seu real valor para o fornecimento, por exemplo, de fitas, coletes e outros artigos religiosos que nós temos grande devoção e sabemos o valor que eles têm. Então, tem que haver um grande critério e um mínimo de repasse dos custos, buscando-se auxiliar aqueles que na realidade, e é a maioria dos casos, se sacrificam para poder manter em ordem, por exemplo, as suas indumentárias. Salve Deus. Na doutrina do amanhecer não há como conseguir nada com ouro, prata, bens físicos, nem com o perdão, nem ajuda, nem uma simples bênção, porque é uma grande ilusão, tá? Mas pobre daquele que se deixar levar pela ambição e transformar o seu templo, o seu verdadeiro templo, em uma empresa monetária. Não terá com certeza descanso, não terá com certeza harmonia, não terá com certeza o equilíbrio necessário, porque
mesmo que não perceba, salve Deus, o grandioso Simiromba, Pai Seta Branca, embora lhe dando preciosas oportunidades de rever o seu comportamento, com certeza estará providenciando a sua expulsão, tal como Jesus o fez no templo de Jerusalém, o templo do amanhecer. É uma casa de Deus. Salve Deus. O jaguar é parte da igreja de Jesus, divino e amado Mestre. E por isso, não façais da casa do meu Pai casa de negócios. As palavras do Mestre Jesus. Inclusive, João, salvo erro, parece que foi João ainda nos fala que Jesus conhecia os homens e o que era a natureza humana. E isso era uma verdadeira realidade, porque ele possuía grandes poderes, base dos extraordinários fenómenos que maravilharam o grandioso povo de Jerusalém. E por sua natureza celestial divina, podia com certeza ver o que se passava no íntimo de cada um de nós, como hoje ainda pode ver. Naquele tempo via, hoje ainda pode ver. Por isso, não confiava nos homens. Sabia a sua natureza, sabia que aqueles espíritos encarnados, ainda a meio de suas evoluções, seriam, em sua maioria, cegos, surdos e incompreendidos para toda a luz que Jesus vinha trazer naquele momento, naquela era, e que traz ainda até hoje. Porque aquela humanidade se prendia, como hoje, a preconceitos, a julgamentos e muitas das vezes a sentimentos materiais, esquecendo, salve Deus, de sua essência espiritual. E dessa forma resistiria aos ensinamentos do Mestre Jesus. Toda essa população desse tempo. Salve Deus. Inclusive Jesus revelou que também é uma passagem bíblica, Nicodemos, não é? A marcha evolutiva do Espírito através das reencarnações em que busca o seu aperfeiçoamento para poder chegar ao reino de Deus. Isto é a vida luminosa e pura que lhe permitirá a harmonia perfeita com o nosso Pai Celestial, com Deus Pai Todo-Poderoso, com o grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai. Inclusive Nicodemos, profundamente reconhecedor das profecias hebraicas, sabia inclusive da missão do Mestre Jesus, mas vendo que a maioria dos sacerdotes e judeus questionavam as ações do Mestre, dos mestres, temia, com certeza, cair em ridículo, testemunhando a natureza celestial do Cristo. Isso acontece com muitos e muitos até hoje. Salve Deus.
que sentem vergonha de pertencer a um grupo como, por exemplo, o nosso, os Templos do Amanhecer. Se engrandecem dizendo que são dos Templos do Amanhecer, mas se esquecem em questões de essenciais, ignorando os mesmos templos, não é? Então, dessa forma, achando que a corrente do amanhecer, corrente indiana do espaço, Templos do Amanhecer, que é composta somente, única e exclusivamente por gente humilde, sem instrução, que muitas das vezes que se realiza com as suas indumentárias vistosas e que não tem pregadores nem oradores deslumbrantes. Não, salve Deus, não. Pelo contrário, tem de todas as classes sociais, culturais, trabalhadores de toda a ordem, desde o mais simples ao mais estudioso, engenheiro, advogado, juiz, químico, médico, pedreiro, sapateiro, enfim, tem de tudo. Nós também sabemos porque é que é a roupa toda igual. Nós também sabemos. Não vale a pena entrar aqui nesse pormenor, não é? Enfim, tem de todas as profissões a roupa. É para não ter as tais diferenças mesmo. E não sabem, não entendem o que é a nossa doutrina. Muitas das vezes não percebem a grandeza do nosso espírito, do espírito do jaguar, que é uma pessoa que, na maioria dos casos, luta com muita dificuldade e no plano material, mas tem a devida consciência de sua marcha evolutiva e, com certeza, enfrenta graves situações no planeta físico, protegido muitas das vezes pelas forças que todos nós aprendemos a manipular, que é na lei do auxílio, envergando o nosso uniforme, não é? Ou a sua indumentária como parte do trabalho desobsessivo. Então, plenamente conscientes das emanações de que dispomos, geradas pelas formas e pelas cores dos nossos recintos, dos diversos locais iniciáticos e evangélicos. Então, sempre tem aqueles que se deixam levar, não é? Que se deixam levar pela vaidade, pelo orgulho, o orgulho de suas posições sociais. Já é difícil aceitar o caminho da ciência, do espiritismo. Então, mais difícil é aceitar a doutrina do amanhecer que reduz, salve Deus, os preconceitos e transmite os ensinamentos de Jesus, divino e amado Mestre, com plena simplicidade. Então, tal como foram dados pelo divino e amado Mestre em sua passagem na Terra, há muitas pessoas que sentem a verdadeira luz
em nossa corrente indiana do espaço, mas são, muitas das vezes, abafadas pelas trevas desses preconceitos, tornando-se, salve Deus, vítimas de si próprias, desperdiçando, muitas das vezes, a sua reencarnação. Pior ainda, são aqueles que entraram na doutrina, fazem as suas consagrações e continuam escravos dos preconceitos, o que os leva, muitas das vezes, a não absorver os ensinamentos e mais cedo ou mais tarde a deixar a corrente indiana do espaço. Existem inúmeros Nicodemos, como eu citei mais atrás, não é? Que sabem, mas que por vergonha, não é? Dos outros questionam a verdade, a verdadeira missão de Jesus, divino e amado Mestre. Porque para ele não era provável que o esperado Messias, o Rei dos Reis, se apresentasse de uma forma tão humilde, simples, vindo do lar de um carpinteiro, por exemplo, de Nazaré. Aceitá-lo seria, no mínimo, ridículo, porque pensava que o nascer de um novo nascer de novo não se refere somente à reencarnação, salve Deus, porque na consagração de iniciação na doutrina, na nossa doutrina do amanhecer, que é vinda da iniciação de Osíris, né? No Egito, o Egito antigo, há um verdadeiro renascer em Deus Pai Todo-Poderoso, pois o iniciante ali se despoja dos seus preconceitos, de suas paixões, da sua ignorância e do seu egoísmo, salve Deus, para se tornar um verdadeiro jaguar, nascido do Espírito, com a segurança do seu conhecimento e da sua consciência. Desta forma é a prevalência da individualidade sobre a personalidade, porque ele troca. Nós trocamos aquele castelo de iniciação, a condição da carne para a do espírito. Isto antes Antes era um homem, antes a carne, os instintos, comandado pelo seu corpo, não é? Iniciado, passa a ser única e exclusivamente um jaguar, o espírito comandando as suas ações, os seus pensamentos e as suas palavras, porque é nascido da água, o líquido seminal que gera o corpo e o do espírito. Salve Deus, meus irmãos, através das várias reencarnações,
o homem, das várias reencarnações, porque nós não temos condição de saber se já cá tivemos 5, 10, 15, 20, quantas tivemos. O homem tem a oportunidade de, única e exclusivamente, evoluir e conseguir o reino de Deus, que é o que todos almejamos. Isto é a comunhão com os espíritos de luz, onde se sentirá cada um de nós feliz e se sentirá realizado, pleno da sua consciência com o grandioso Pai Celestial e também com a rica e feliz oportunidade que temos na companhia dos nossos grandiosos mentores, denominados pretos velhos. Mas nós não somos acompanhados só por esses mentores, temos mais mentores, mais espíritos nos acompanhando. Salve Deus! Quando Jesus fala, por exemplo, da serpente alçada por Moisés, também é bíblico, não é? Se refere ao ponto de concentração de energia que o patriarca utilizava para conduzir o seu povo, o povo hebreu. Encontramos a passagem da serpente de bronze. Então, partiram do monte, pelo caminho do mar, Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente. Foram muitos e longos anos. E no caminho ele falou: salva Deus, contra Deus e contra Moisés, o povo, não é? Porque nos fizestes subir